Hoje a gente vive numa era que a comunicação nunca foi tão facilitada. Os meios de comunicação nunca foram tão fáceis. Hoje as distâncias parecem que deixaram de existir. Você deita aqui hoje, acorda em Roma às 5 horas da manhã. Ou em Miami, onde você quiser chegar. Parece que as distâncias nem existem mais, parece que os países viraram bairros. E nunca o ser humano esteve tão sozinho. Ele perdeu a capacidade de comunicar, né? O povo está junto, mas está sozinho. Hoje as pessoas ficam do lado uma da outra, cada um conversando na internet. Mas não se vê mais, não se olha mais, não entende mais a dor do outro, não é capaz mais de olhar o outro. Hoje o mundo caminhou tanto a nível da ciência, da tecnologia, que o homem tem certeza que ele não precisa de Deus. E que imagina se ele precisa perder tempo em ouvir a palavra de Deus, rezar então, imagina se isso é possível. Isso é perda de tempo, imagina. A gente já está quase chegando a ser Deus. Então, na verdade, o ser humano não percebe que ele está construindo de novo uma história que está descrita na Bíblia. Qual é? O que contrapõe a Pentecostes? Qual a história da Bíblia que contrapõe a Pentecostes? Pentecostes é unidade, é nos fazer é nos fazer compreender, é eu fazer olhar para essa menina e saber se ela tem uma dor ou não. O que é o ser? O que é? Pentecostes é isso, é aquele que nos faz amável, que nos faz compreender o outro. Qual foi o inverso disso? Está na Bíblia. O quê? Pode falar. Que não tem certo, não tem erro nem acerto, nós somos irmãos. Babel. Babel é o oposto de Pentecostes. Os homens achavam que davam conta de construir um mundo e fazer um caminho para chegar no céu sem Deus. E eles conseguiram compreender em determinado momento que estavam construindo um contra o outro. E hoje muitas vezes a gente vive Babel, dentro das casas, do trabalho, ninguém entende ninguém. Comunicação hoje é um problema gravíssimo. Na era da comunicação, a comunicação é uma coisa gravíssima. Um dos maiores problemas que a gente tem no hospital é falta de comunicação. Mas não sabia que isso tinha que ter ficado em jejum? Ninguém comunicou. Mas não, na era da tecnologia, na era da comunicação, a comunicação falta. Porque na verdade, né, nós precisamos de pedir a Deus que, por isso que é o Espírito Santo, né, por isso que eu tenho que desejá-lo, né? Eu tenho que querer ser transformada. Eu tenho que querer ser renovada. Eu preciso querer que Deus mude toda a minha história, mude meu olhar, transforme de verdade. Eu não preciso ter medo. Porque imagina, como é que nós, nessa diversidade aqui, cada um de um jeitinho, como que nós vamos ser o corpo místico de Cristo? Nós somos igual uma farinha seca. Como é que junta uma farinha para virar um pão, virar uma massa? O que junta? Tem que ter a água. É a água do Espírito, não é? É o Espírito Santo que foi derramado em nós na água do batismo, né? É Ele que vai juntar a gente, faz uma massa só. Mas se quisermos. Isso que é o belo das coisas de Deus, né? Porque tudo de Deus é se você quiser. É um convite, é uma proposta. E nós temos que dar a resposta. É muito simples. As coisas de Deus são encantadoramente simples. Porque Ele não te obriga, Ele te convida. Ele te convida a permitir que o Espírito Santo seja aquele que vai cuidar da sua vida. Deus deu uma missão ao Espírito Santo. Falou, eu te dou o cuidado da criatura. Você precisa cuidar da criatura de forma que Deus possa habitar em nós, né? De forma que a gente possa ser o templo de Deus. Lembra daquele bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano? Daquele que fica caído, machucado, e que ele é cuidado. As feridas são derramado óleo, é enfaixado as feridas, é levado a um lugar para ser curado. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente desejar de verdade o Espírito Santo, com toda a força do nosso coração, e dizer a Ele, eu creio em Deus, e eu quero que de verdade ter uma vida com Ele, eu quero de verdade entender o que é Deus falando pela minha boca, eu quero de verdade entender o que é Deus agindo pelas minhas mãos, eu quero de verdade, porque isso é uma coisa espetacular, ver que não sou eu, mas é Ele em mim, espetacular.
É algo que nos deixa sem palavras, ver Deus fazer em nós. É quando você pede e Ele age através de você e você fala, não fui eu, foi Ele. A gente reconhece exatamente quando não é a gente, mas é Deus fazendo através da sua vida. Então quando a gente desejar de verdade, fala com Ele, vem arrancar, cumprir em mim aquela promessa que Deus deu em Ezequiel, que tiraria do nosso coração o coração de pedra e nos daria um coração de carne, que o Senhor escreveria no nosso coração, com as letras do Espírito, a sua lei, de forma que a gente não precisaria, disso a gente viveria porque já está escrito em nós, e já daria conta de viver. Lembrando aquela música que vocês cantaram, porque nós somos terra árida, terra seca, como é que nós vamos produzir fruto, se não for irrigado? Pelo Espírito Santo de Deus. É a água que tem que nos irrigar, porque o que depender de nós dá o quê? Nada. Nada. E é tão bom tomar essa consciência que não somos nada, e que tudo dependemos de Deus, e deixar Deus fazer essa transformação, porque isso é uma aventura, porque o Espírito Santo, como de Deus, só vai agir à medida que eu permitir. Somente quando eu me abrir a essa transformação, a não ter medo.